Paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito dos livros de Provérbios e Eclesiastes. Hoje nós vamos começar matéria nova. Hoje nós vamos começar um livro novo. O livro de hoje que nós vamos começar é o livro de Eclesiastes. Semana passada nós terminamos o capítulo 31 de Provérbios, onde teve como título A Mulher Virtuosa, que foi o fechamento do livro de Provérbios. E hoje nós vamos dar início a uma série de estudo a respeito do livro de Eclesiastes. Só lembrando que é o livro de Eclesiastes, não é o livro de Eclesiástico. Eclesiástico é um livro não canônico, tá? É um livro que não é canonizado, ele está na Bíblia Católica. O nosso livro em estudo aqui é o livro de Eclesiastes, tá? Então a nossa aula hoje é a aula de número 9. E a aula de número 9 tem como tema o tempo para todas as coisas, tá? O tempo para todas as coisas. Então hoje nós vamos nós vamos dar aqui uma introdução ao livro de Eclesiastes. Então pega papel, pega caneta, porque tem muita coisa para vocês anotarem. Querido, eu quero mandar a paz do Senhor para os irmãos aí do Maranhão, porque no dia 16, 17 e 18 desse mês, que passou semana passada, eu estive aí no Maranhão, na área 76, com o pastor Lima, a sua esposa Lourdes, com os seus familiares, com o Rafael, com o Emanuel, que eu conheci aí. Eu estive pregando também no templo central da Assembleia de Deus aí de São Luís do Maranhão, na igreja do pastor Coutinho. Foi realmente um momento muito especial na minha vida. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por tudo que vocês fizeram por mim, por tudo que vocês me proporcionaram aí, tá? Que Deus realmente possa estar recompensando a vida de vocês, tá? Tenha certeza que eu estou vivendo um momento muito especial na minha vida. Eu estou vivendo um momento onde realmente Deus tem cumprido a sua palavra. Como os irmãos lá do Ceará, lá de Fortaleza, eu comecei lá. Vocês de São Luís também estão presenciando aquilo que Deus está fazendo na vida do professor Fábio Segantinho. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá? Somente Deus pode recompensar aquilo que vocês fizeram por mim. Que Deus continue realmente brilhando sobre as vossas vidas. Amém? Querido, introdução do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele é um livro muito curioso. Mas ele é curioso e atraente. Alguns teóricos, alguns teólogos, eles vão dizer que o livro de Eclesiastes é um livro meio filosófico, é um livro que traz desalento para aqueles que lê. É um livro que ele não traz respostas claras e objetivas para os problemas existenciais. Tá? Mas a análise que nós vamos fazer aqui no livro de Eclesiastes não é bem isso. O livro de Eclesiastes, ele é um dos livros mais ricos e mais profundos de toda a Bíblia. Mas tem um detalhe: quando você for estudar o livro de Eclesiastes, querido, preste atenção, tenha muito cuidado. Por que, professor, tem muito cuidado? Porque o livro de Eclesiastes, ele é um livro que ele vai trabalhar um problema, tá, do ser humano. Qual é o problema? O problema existencial. O nosso autor da nossa revista, na introdução, ele começa com esse problema. Ele faz essa introdutória, tá? Então, o livro de Eclesiastes, ele trabalha com o problema da existência humana, um problema existencial, tá? Então, o livro de Eclesiastes, ele é o livro dos contrapontos. Por quê? Porque o livro de Eclesiastes, ele vai mostrar caminhos que o homem buscou para encontrar resposta para o problema da existência, para o seu problema existencial. Mas essa busca que o homem fez
para encontrar resposta para os problemas existenciais da sua própria vida longe de Deus, não quer dizer que o autor de Eclesiastes pede para que eu e você andemos nessa linha. Então o autor vai mostrar caminhos errados de um homem sem Deus, que busca respostas para as questões da existência dele mesmo. Então é o livro do contraponto. Ele mostra o caminho errado, mas depois ele mostra qual é o caminho correto. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? A Bíblia, ela não contém nenhum erro, ela não contém nenhuma contradição. A intenção do autor é justamente isso, trabalhar contraponto, trabalhar o oposto, tá? Então você tenha muito cuidado com isso, porque o livro de Eclesiastes é um livro diferente. Se você pegar todo o Antigo Testamento, ele é um livro diferenciado. Nós podemos até falar que o livro de Eclesiastes, ele é um livro inspirado de forma filosófica. É um livro filosófico, onde Deus trabalhou a questão da existência humana através de conceitos filosóficos. Tá? Porque a filosofia ela trabalha com dois princípios. Quais são os dois princípios básicos da filosofia? Empirismo e racionalidade. Tá? Então, baseado nesses dois princípios do empirismo, que eu preciso experimentar todas as coisas através dos 5 sentidos do homem, tá? Eu passo então a responder questões da existência humana. Mas também a filosofia mostra que eu posso encontrar respostas para o problema da minha existência através da racionalidade, através da razão. Tá? Então o livro de Eclesiastes ele é um livro filosófico, porque ele mostra um homem sem Deus, buscando encontrar resposta através do empirismo e através da racionalidade. E nós vamos ver que ele resume toda essa busca em uma palavra: vaidade. Vaidade é a palavra-chave do livro de Eclesiastes, que nós vamos ver logo a seguir. Quem escreveu o livro de Eclesiastes? Querido, muito cuidado. A Bíblia em lugar nenhum fala quem escreveu o livro de Eclesiastes. Existem suposições. E a suposição que nós vamos adotar na nossa aula foi Salomão. Aqueles que gostam de ficar entrando na internet para buscar coisas, você vai ver um monte de coisa, um monte de teoria, tá? Mas na nossa aula, você vai levar para a tua classe que foi Salomão. Se eles perguntarem aonde está escrito, professor, não tem. Aí tem dicas. Quais são as dicas? Eclesiastes 1, verso 1. Quando o texto diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, alguns teólogos entendem que esse filho de Davi foi Salomão. Ok? Então vamos fechar aqui que foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. Tá? O que significa a palavra Eclesiastes? Eclesiastes, vamos fechar aqui. Eclesiastes é uma palavra grega. Tá? E o que significa Eclesiastes no grego? Tá? Significa uma assembleia ou um grupo chamado para fora. Tá? Eclesiastes é uma tradução do hebraico para o grego. Em hebraico não existe a palavra Eclesiastes. Em hebraico a palavra é Coelete. Tá? O que significa Coelete, professor? Coelete significa pregador, orador, ou pode ser um mestre, ou aquele que fica diante de um público para transmitir uma ideia. Por quê? Porque Coelete vem de uma palavrinha hebraica que significa discurso, que significa assembleia. Então a ideia que se tem é o seguinte, que é um homem que se coloca diante de um público e ministra uma ideia. Então essa é a ideia do Coelete. É o mestre, é o pregador, é aquele que ensina diante de uma plateia. Tá? Então Coelete é a palavra hebraica e Eclesiastes é a palavra grega, que é uma tradução do hebraico para o grego, que a Septuaginta fez. Ok, queridos? Vamos caminhar aqui. O livro de
de Eclesiastes, nós vamos datar ele na época de Salomão. Por quê? Nós falamos que o autor foi Salomão. Então, se o autor foi Salomão, nós não podemos datar ele na época de Neemias, como alguns fazem. Alguns pegam o livro de Eclesiastes e datam ele na época de Neemias. Nós não vamos fazer isso. Então, quando é que foi escrito o livro de Eclesiastes? No ano 935, antes de Cristo, tá? Então, em que ano foi escrito o livro de Eclesiastes? 935 antes de Cristo. Pô, Salomão é muito interessante. Salomão primeiro ele escreve Eclesiastes. Primeiro ele escreve Cantares. Tá? O primeiro livro que Salomão escreve foi Cantares. É um livro onde ele estava apaixonado. É um livro do garotão enamorado. Tá? É assim que os autores trabalham. Depois, quando ele alcança a maturidade, ele escreve Provérbios. É a época ápice da sua maturidade espiritual. Mas no final da sua vida, após ele avaliar que em alguns momentos da vida dele, ele deixa de viver a vida com Deus e passa a viver uma vida longe de Deus, aí ele escreve então o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é uma recordação de um homem longe de Deus e que tenta encontrar respostas para suas questões existenciais longe de Deus. Salomão ele foi o homem mais sábio da terra, mas ele teve momentos da vida que ele viveu longe de Deus. E no final da vida dele, ele fazendo uma avaliação de tudo isso, ele viu que é impossível viver longe de Deus. E que a vida longe de Deus é vaidade, é fútil, nada presta, nada tem sentido. Queridos, o livro de Eclesiastes ele tem algumas palavras-chave. E eu quero falar sobre 5 palavras-chave do livro de Eclesiastes. Papel e caneta marcando. A primeira palavra-chave do livro de Eclesiastes é a palavra vaidade. Vaidade aparece em Eclesiastes 39 vezes. A palavra vaidade em hebraico significa futilidade, ilusão, algo vazio, sem sentido, passageiro, efêmero, sem valor. Quando a Bíblia fala vaidade de vaidades, em hebraico é um superlativo. Tá? O que é um superlativo? É para dar intensidade naquele comando, para dar intensidade nesta palavra. Ou seja, para qualificar que essa palavra, no caso, que significa fútil, ou seja, a vida ela é muito fútil, é fútil ao quadrado, ao extremo. Tá? É igualzinho a palavra santo, santo, santo. Resume essa palavra em santíssimo. Tá? Então a palavra santo, santo, santo é um superlativo em hebraico. É como a palavra vaidade de vaidades. Tá? É para mostrar o que? Olha, a vida é muito, muito fútil sem a presença de Deus. Então a palavra vaidade é uma palavra que aparece 39 vezes. Uma outra palavra que aparece demais no livro de Eclesiastes é a palavra debaixo do sol. Aparece 29 vezes. E o que significa essa palavra? O que ele queria dizer com a palavra debaixo do sol? Ou seja, ele estava estabelecendo um limite. Céu e terra. Ou seja, ele estava querendo dizer o seguinte: o sol é que debaixo do sol está delimitando tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que pensa baseado no materialismo. Então ele diz, olha, tudo debaixo do sol é vaidade. Então a palavra debaixo do sol aparece 29 vezes para dar a ideia do que é aquilo que é terrestre, preso à terra, a visão natural de um homem sem Deus. Uma outra palavra que aparece muito em Eclesiastes é a palavra Deus. A palavra Deus aparece 40 vezes no livro de Eclesiastes. Mas é interessante que as 40 vezes que aparece a palavra Deus no livro de Eclesiastes, em hebraico não é Adonai.
Em hebraico não é El Shaddai. Em hebraico não é o tetagrama. Em hebraico é Elohim. É muito interessante essa expressão, por quê? Porque Salomão, que é o escritor de Eclesiastes, ele está comparando o Criador com a criatura. Por quê? Porque a palavra Elohim ou Elohim é a palavra usada para identificar o Deus que estava criando a criação, que estava dando sentido à existência do homem. Então ele está fazendo um contraste, ele sempre vai usar a palavra debaixo do sol, vaidade, e depois ele encaixa a palavra Elohim para mostrar para o homem que o Criador, que criou todas as coisas, somente aquele que cria pode dar sentido à existência do homem. Somente o Criador pode responder questões da praticidade da vida do homem, do cotidiano. É isso que ele está querendo dizer. É por isso que ele usa 40 vezes a palavra Elohim. E 40 significa o quê? 40 na tipologia bíblica é o número do mundo. Ou seja, o mundo deve ser governado pelo próprio Deus. O Deus que cria é o Deus que governa. Então nós devemos dar atenção ao Deus que está criando, que criou todas as coisas. Se ele cria, ele tem um controle. E ele está no controle de todas as coisas. Acredite nisso, querido. Uma outra palavra muito usada é a palavra sabedoria ou sábio. Aparece 45 vezes. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que quando o homem ele alcança o equilíbrio de discernir entre o bem e o mal, ele alcança a sabedoria de Deus. Ou seja, ele está em sintonia com o Criador. Ele não anda mais de forma fútil, ele não anda mais de forma vaidosa, vazio, mas ele encontrou um sentido para a vida. Os problemas existenciais dele foram respondidos, porque ele entendeu toda a lei de Deus. Ele compreendeu a lei de Deus. E uma outra palavra, a quinta palavra, que aparece muito no livro de Eclesiastes, é a palavra eternidade, que em hebraico é olam. Aparece 7 vezes. Há um contraste entre o debaixo do sol e a eternidade. Isso é muito interessante. E interessante que aparece 7 vezes. Porque 7 é um número na Bíblia que significa o quê? Perfeição. Olha que interessante. Debaixo do sol significa visão de um homem sem Deus. Eternidade aparece 7 vezes. A palavra olam, 7 vezes para indicar o que no texto sagrado? A perfeição de Deus. Para indicar que Deus está no controle. Para indicar que o contraste entre debaixo do sol e a eternidade, que a eternidade de Deus ela é perfeita. Então vamos ficar muito atentos com isso, queridos. Prosseguindo aqui no nosso estudo, qual é o tema do livro de Eclesiastes? Futilidade. Esse é o tema, futilidade, o homem vivendo sem Deus, o homem tentando responder às suas próprias perguntas longe de Deus, baseado em filosofia, baseado em raciocínio humano. E Deus diz que isso não pode ter uma busca sem Deus. Qual o propósito do livro de Eclesiastes? O propósito do livro de Eclesiastes é mostrar que uma vida sem Deus, ela é fútil, ela é banal. O homem precisa do Criador, daquele que criou. Somente aquele que criou pode responder às questões da vida humana. Porque o livro de Eclesiastes, como o livro de Jó, ele recusa-se a dar respostas fáceis às questões difíceis da vida. Vou repetir, o livro de Eclesiastes, como o livro de Jó, ele recusa-se a dar respostas fáceis às questões difíceis da vida. Então o livro de Eclesiastes ele está tentando mostrar para o leitor que é possível viver uma vida tendo
questões existenciais, mas somente o Criador, aquele que fez o mundo, pode responder, pode sanar as questões existenciais do ser humano. Querido, prosseguindo aqui no nosso tópico, no tópico 3, vai falar sobre o tempo. Nós já demos uma introdução aqui no livro de Eclesiastes. Nós comentamos um pouquinho, bem assim breve, mas nós comentamos o geral do livro de Eclesiastes. O tema da nossa aula é sobre o tempo. Tá? E tempo aqui para Eclesiastes é muito interessante. O tempo aqui em hebraico significa ocorrência. Significa que nós precisamos entender que em cada momento da nossa vida Deus está no controle. A leitura bíblica em classe, que é Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, é muito interessante. Por quê? Porque o capítulo 3, do verso 1 ao 8, é uma resposta, tá, de Salomão, que ele entendeu que para cada tempo precisa ser bem vivido. Porque Deus está no controle do tempo. E se eu não entender o tempo em que eu estou inserido, eu passo a me frustrar na minha vida cristã. Vou repetir. Para Salomão, o tempo é uma resposta de Deus. E se eu não entendo, e se eu não consigo entender em que tempo eu estou inserido, eu passo a frustrar-me na minha vida cristã. Porque tempo aqui, para Salomão, dá a entender que é um principal evento específico, que ocorre dentro de uma determinada ilustração. Para Salomão, o tempo é algo perfeito. Querido, olha que interessante. Salomão, para ilustrar que o tempo está em perfeita sintonia com Deus e que o tempo é perfeito, Salomão, se você pegar aqui do verso 2 ao verso 8, Salomão ele vai falar, ele começa assim: há tempo para nascer e tempo para morrer. Salomão, ele vai, para ilustrar essa tese, ele vai brincar num jogo de números. Se conta do verso 2 ao verso 8, ele usa 14 vezes a palavra tempo. Tempo para nascer e morrer. É muito interessante, ele usa 14 palavras, tá? E ele pega essas 14 palavras e divide no meio. Ou seja, essas 14 palavras dividido por 2 vai dar 7. Ou seja, Salomão ele está querendo dizer o seguinte, que nesses jogos de palavras, que em hebraico é um dual, significa o seguinte, que o tempo de Deus é um tempo perfeito. Porque, olha a primeira coisa que ele diz, tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de ficar de fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de paz, tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. 14 sessões. Se você pega essas sessões, divide ela no meio, vai dar 7 jogos de oposição. Então são 14 itens duais e 7 jogos em oposição. 7 significa perfeição, mostrando que Deus está providenciando em cada área da vida. Então nós temos que nós temos que prestar atenção em que tempo nós estamos inseridos. E o nosso autor, ele diz aqui que nós temos que dar muito valor para o tempo.
Querido, nós temos que administrar muito bem o nosso tempo. Porque o poeta, ele disse uma coisa muito interessante, que há 4 coisas que não voltam atrás. E quais são essas 4 coisas, professor? A pedra depois de atirada, ela não volta atrás. A palavra depois de proferida, ela não volta atrás. A ocasião depois de perdida, ela não volta mais atrás. E o tempo depois de passado, ele não volta mais atrás. Com isso, eu quero dizer o seguinte: aproveite o tempo que você tem. Aproveite esse momento de vida. Aproveita o momento que você tem, por exemplo, de estar com a sua família. O momento que você está com a família, esteja com a família realmente. Não fique perdendo tempo com jogo, com novela, com entretenimento. Tenha tempo com a sua família. O tempo que você tem com a família pode ser um tempo alegre, pode ser um tempo de risada, pode ser um tempo de gargalhada, pode ser um tempo de alegria. É isso que o nosso autor, ele trabalha, que nossa casa deve ser um lugar de celebração. Nós somos crentes, nós não devemos viver triste, não, nós devemos viver uma vida alegre, feliz, contente. Aproveite o tempo com a sua família, aproveite o tempo com a tua esposa, aproveite o tempo com os teus filhos. Outra coisa, aproveite o tempo do seu trabalho. Não gaste naquilo que não é pão, querido. O trabalho, ele pode ser uma bênção de Deus, se você souber administrar o seu trabalho. O seu trabalho é para dignificar Deus, honrar você e beneficiar a sua família. O trabalho é para bendizer Deus, honrar você e abençoar a tua família. É para isso que serve o trabalho. Mas o trabalho, ele tem que ser bem administrado, porque você deve ter tempo para a família e tempo para o trabalho. Mas enquanto você estiver trabalhando, querido, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Trabalhe para a glória de Deus. Se você não está contente com esse trabalho, você deve trabalhar contente. Por quê? Porque é através desse trabalho que você poderá alcançar outra coisa melhor. Então valorize esse trabalho seu, porque esse trabalho vai ser um trampolim para você alcançar os teus objetivos. Então viva feliz hoje, sabendo aonde você vai chegar amanhã. Esse tem sido o slogan do professor Fábio Segantin. Eu vivo feliz hoje, sabendo onde eu vou chegar amanhã. Então trabalhe feliz, trabalhe alegre. Querido, evite colocar a sua esperança em coisas fúteis dessa vida. Por exemplo, no consumismo, o nosso autor vai trabalhar muito bem essa ideia. O que é o hedonismo? O hedonismo é o prazer de ter as coisas. É o prazer em coisas fúteis dessa vida. Você preenche a sua ânsia com outras coisas. E tem muitos jovens preenchendo a sua ânsia em jogos, em PlayStation, em Xbox, em celulares, em filmes pornográficos, em sites que Deus não se agrada. Tem homens que preenchem o seu vazio fora do casamento, negativo. Salomão, ele diz que você deve honrar a mulher da tua mocidade. Salomão entendeu que aquela mulher que ele conquistou ela no início da sua vida, essa é a mulher ideal que ele deve honrar e preservar. As outras é fútil, as outras é vazia. Querido, então para terminar esta aula, eu quero que você valorize o tempo. O tempo que você está vivendo é o tempo que Deus providenciou para você. Lembra disso. Há tempo para nascer, mas há tempo para morrer.
O tempo está dentro da soberania de Deus e o tempo é perfeito. Aproveite esse tempo. Aproveite o tempo para orar, para glorificar a Deus. Aproveite o tempo de estar na igreja. Quando você estiver na igreja, aproveita todo esse momento. Como eu disse aí em São Luís do Maranhão, como se fosse o seu último culto, como se fosse a última vez que você estivesse ouvindo a palavra de Deus. Vamos viver esse momento hoje para a glória de Deus. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu quero gastar a minha vida, esse tempo que eu tenho, para a glória de Deus. Eu quero gastar a minha vida para a glória de Deus. Para que você quer gastar a tua vida? Em quem você está depositando o seu tempo? Você está gastando o seu tempo no quê? Eu não gasto tempo. Cristão, investe tempo para a glória de Deus. Então não esqueça desse poema aqui. Não esqueça dessa frase. Há 4 coisas que não voltam atrás. A pedra depois que atirou. A palavra depois de proferida. A ocasião depois de perdida. E o tempo depois de passado. Querido, que nós possamos aproveitar esse tempo. Que nós possamos aproveitar este momento. Aproveite este momento agora e fale com Deus. Peça para Ele: Deus, me ensina a administrar melhor o meu tempo. Porque eu quero ser mordomo do teu tempo. Porque eu quero glorificar o Senhor. Querido, que Deus continue abençoando a todos vocês. E precisando e querendo ter o professor Fábio Segantin aí na sua cidade, manda um e-mail. Manda um telefone, dá uma ligada para o professor Fábio Segantin, que vai ser um prazer enorme poder atender vocês. Amém? Que Deus continue abençoando a todos vocês.